Professor, em que momento o senhor já nos... Eu vi até por livros, por outros depoimentos, que o senhor foi muito influenciado, a quem nos acompanha, você entra num site de consulta, porque nós vamos agora passar por umas questões históricas. Então, ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, foi criado, inclusive no governo Café Filho, por incrível que pareça, sendo no segundo governo Vargas, acabou sendo no governo Café Filho. O senhor foi muito influenciado pelo ISEB, e a partir dali, pelo que já era chamado à época de Nacional Desenvolvimentismo. Isso. O que foi para o senhor o Nacional Desenvolvimentismo na sua reflexão sobre o Brasil, na sua obra acadêmica, naquele momento histórico, final dos 50, anos 60, anos 70? Bom, ali em 1955, quando eu li uma das revistas do ISEB, que estava numa colônia de férias da Ação Católica em Itanhaém, eu fiquei fascinado, eu descobri o Brasil. Porque eu tinha uma visão muito católica, meio abstrata, meio francesa. E agora, de repente, eu descobri que o Brasil tinha se tornado independente em 1822, mas na verdade tinha continuado uma semicolônia. Ele só começaram a se tornar uma nação em 1930, com a vitória de Getúlio Vargas e o programa de industrialização que ele estava realizando. E nós estávamos em 55 quando ele estava aí completando. Eu tinha acabado de completar o segundo governo dele e o Brasil já estava se industrializando de maneira extraordinária. Então aquilo tudo era fascinante para mim, eu aprendi aquilo e foi aí que eu resolvi ser sociólogo ou economista do desenvolvimento. E a partir daí, essa foi a minha visão do Brasil. Muitas coisas mudaram depois, mas estava muito claro para mim que para que o Brasil se desenvolvesse, era fundamental que ele se industrializasse. Ora, o que a teoria econômica convencional, ortodoxa, dizia é que absolutamente isso não era preciso, que o Brasil tinha uma vocação agrária, e, portanto, não tinha nenhuma necessidade de se industrializar, que pela lei das vantagens comparativas do comércio internacional, o Brasil se tornaria muito rico só produzindo café, milho e outras coisas desse tipo. Soja agora, mas naquela época nem se pensava na soja. Ora, isso é absurdo, nenhum país aconteceu isso, nenhum, jamais. Quer dizer, então, dizem que a Austrália, não é verdade, a Austrália se industrializou fortemente, tinha uma agricultura também forte, e se industrializou muito bem, e aí depois pôde aí se dedicar também à mineração, que é uma outra coisa particular da Austrália. Agora, então, e eu tinha atrás de mim, a teoria do Raul Prebisch, que foi o grande pensador econômico latino-americano, e que havia feito uma revolução em 1949 no estudo econômico da América Latina. Em Havana, a primeira vez que ele deu o manifesto, Isso. Foi lá. Virou um manifesto, o texto do artigo dele. E então eu estava bem calçado, teoricamente. Quer dizer, havia uma crítica à teoria econômica neoclássica, ortodoxa, muito boa, que eu aprendi ali, e durante muito tempo eu não estava fazendo contribuições à teoria econômica. Eu estava aprendendo a teoria econômica que me foi dada por Prebisch e também por Celso Furtado e também por Inácio Rangel, que era outro grande economista do ISEB. O ISEB era um grupo de de intelectuais nacionalistas. Tinha economistas, tinha sociólogos, o grande Guerreiro Ramos, tinha cientistas políticos, o Hélio Jaguaribe, enfim. Quer dizer, eu só comecei a desenvolver uma teoria própria quando eu, ainda na área do desenvolvimento econômico, quando eu
compreendi o que tinha acontecido depois do golpe militar de 64. Porque depois do golpe militar, quer dizer, o Castelo Branco definiu que agora nós teríamos o liberalismo econômico. E o Celso Furtado, logo depois, escreveu um livro sobre a estagnação da América Latina devido a essa opção pelo liberalismo econômico. E mais uma série de outras considerações que ele fazia muito interessantes. Só que ele se enganou, porque logo em seguida, depois que acabou o período de ajuste que fizeram o Bulhões e o Roberto Campos, ministro da Fazenda e ministro do Planejamento do Castelo Branco, 64, 65, 66, em 67, já no governo Costa e Silva, começa o milagre. E o Brasil, a partir de 68 até 73, vai crescer a 10% ao ano, ou 10,5% ao ano. O que é uma coisa inacreditável. Era uma coisa inacreditável, né? Então foi um enorme... E precisava explicar isso, né? Então, eu fui um dos primeiros a explicar esse quadro. Agora, aí quando chega em 1980, né, o Brasil entra numa grande crise, porque foi a crise da dívida externa. Foi uma crise que foi desencadeada, na verdade, pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam com uma inflação relativamente alta lá, e então resolveram aumentar a taxa de juros brutalmente. Como o Brasil estava endividado, que é um erro, tomar dívidas em dólares, aí o Brasil quebrou. E não foi só o Brasil, toda a América Latina quebrou. A Ásia menos, porque não tinha se endividado tanto, foi mais sábia. Não acreditou que era bom se endividar, como diziam os banqueiros lá de fora. Então era preciso não só resolver o problema da dívida externa, mas também precisava explicar a inflação. Porque a inflação agora já não era mais de 5%, 10%, 20% ao ano, era de 200% ao ano, 1.000% ao ano, 5.000% ao ano, né? E então, foi uma inflação imensa. E foi então que eu, ajudado pelo Yoshiaki Nakano, que era meu aluno e depois virou meu colega na GV, na Fundação Getúlio Vargas, nós então desenvolvemos a teoria da inflação inercial. Participaram também desta teoria os economistas da PUC do Rio de Janeiro, especialmente o André Lara Rezende, que foi quem bolou, né, ao invés de um congelamento, como todos propunham, ele propôs como alternativa a isso o que foi dar no Plano Real, né, uma moeda indexada, né. Bom, isso foi a inflação inercial, foi uma grande aventura. Aí eu viro ministro da Fazenda, como você citou, em 87. E eu tinha dois problemas. Eu estava em moratória da dívida, que não fui eu que declarei, mas não tinha dinheiro, ponto. Não tinha reservas, não tinha nada. Então precisava resolver o problema da dívida e precisava resolver o problema da inflação. O problema da inflação era a inflação inercial que tinha que resolver. Era usar a teoria da inflação inercial. Eu fiz o meu congelamento, que foi o Plano Bresser, que não deu certo, né? Não vale a pena explicar aqui agora. O outro, quer dizer, a outra coisa era a dívida externa. E em relação à dívida externa, então em relação à inflação ainda, eu já estava preparando para fazer um segundo plano. E o segundo plano seria nos moldes do que foi o Plano Real, com a otenização da economia brasileira. Perfeito. Era um mecanismo. Era muito semelhante ao do... Mas eu não tinha apoio o presidente Sarney não tinha condições de me dar apoio para fazer ajuste fiscal. E sem ajuste fiscal combinado com
a neutralização da inflação inercial, eu não conseguiria nada. Então eu me demiti. Mas antes disso eu propus, não é, uma outra coisa. Em relação à dívida externa, eu propus uma coisa muito interessante. Eu propus que a dívida externa do Brasil fosse securitizada. Ninguém falava nisso naquela época. Mas eu soube que um financista americano tinha proposto essa solução de securitização para a cidade de Nova York no ano anterior e que tinha dado certo, não é? Ou seja, em vez de dever para os bancos não em títulos, em contratos, como o Brasil devia para os bancos também, era em contratos, você transforma tudo em títulos, não é? E joga no mercado. E o mercado, então, reduz o valor dos títulos, porque o país não tem condições de pagar tudo, e o mercado sabe disso em 3 tempos, né? E com isso, então, você resolve o problema da dívida externa. E eu fiz essa proposta, né? O secretário do Tesouro americano me deu um golpe, aceitou primeiro e depois, no geral, rejeitou tudo, disse que não tinha prometido nada, né? Mas o secretário do Tesouro seguinte, o Nicholas Brady, pegou meu plano, letra por letra, centímetro por centímetro, e adotou. E com isso acabou a crise da dívida externa.